Meninas, meninos, olá. Vamos bater um papo rápido sobre a questão da Ucrânia. Começou então um ataque militar da Rússia contra a Ucrânia no dia de hoje. A imprensa brasileira, reproduzindo a imprensa ocidental, está fazendo aquela, como sempre, cobertura magistral. Estou sendo irônico, tá certo? Então é necessário a gente conversar um pouco sobre principalmente alguns aspectos geopolíticos relacionados. Antes de começar isso, antes de começar essa fala, né, e até um tanto lamentavelmente, eu tenho que dizer uma coisa. Então, o governo Putin, né, o governo Putin não é um governo de esquerda, combinado? O governo Putin é um governo de direita, é um governo autoritário, né? E ainda mais, o Putin se manifesta em diferentes ocasiões como LGBTQIA mais fóbico, como misógino, tá certo? Então há que se deixar claro isto. Eu me sinto mal dizendo isto, porque eu acabei de falar que eu ia falar sobre geopolítica, mas o teor da minha análise, há quem venha a pensar eventualmente que, eu estou defendendo o Putin, eu gosto do Putin, o Putin é de esquerda. Absolutamente nada disso. Eu não gosto ou desgosto do Putin e ainda mais. A análise aqui é geopolítica, não é sobre gostos pessoais. Então, vejamos. Primeiro, há um fortíssimo expansionismo injustificado da OTAN desde o final da União Soviética. Quando, no fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, a aliança militar criada pela União Soviética nos anos 1950, deixou de existir. A OTAN, instrumento armado dos Estados Unidos, largamente utilizado desde o final da Guerra Fria, na Iugoslávia, na Ásia Ocidental, no norte da África, na Ásia Central, Afeganistão, um instrumento de ação política militar dos Estados Unidos, continua existindo e com uma intensidade cada vez maior. Não apenas isto, com uma cada vez maior proximidade em relação ao solo russo, com antigos países que eram da Europa Oriental, do Pacto de Varsóvia, ou com antigas repúblicas soviéticas, como é o caso das repúblicas bálticas, ingressando na aliança. E isso é um problema de ameaça à existência da Rússia. E lembrando, a Rússia já teve por duas vezes o seu território invadido com consequências graves. Trata-se de 1812, as guerras napoleônicas, trata-se de 1941, a invasão da Alemanha nazista sobre a União Soviética. Então isso está no imaginário russo, né? E daí a presença de tropas americanas, cada vez mais próximas da fronteira russa, será uma ameaça, certo? E é uma ameaça injustificável. Todos sabem que, do ponto de vista geopolítico, há necessidade de áreas de arrefecimento das tensões entre grandes potências mundiais. Pensem, por exemplo, a solução que foi dada para a Guerra da Cisplatina aqui na América do Sul. Então, entre duas potências regionais, a Argentina e o Brasil, colocação de um estado que seja ponto de arrefecimento dessas tensões, o Uruguai, chamado geopoliticamente de estado tampão. Não é bem-vindo, então, que duas potências mundiais friccionem nas suas fronteiras. E por isso, insisto, é injustificada a expansão da OTAN para o oeste. Mais ainda, porque nós não vivemos hoje um cenário como o da Guerra Fria, de até os anos 1980. Não há uma oposição político-ideológica entre Estados Unidos e Rússia na atualidade. Os dois países são capitalistas, dentro de um capitalismo globalizado que gera interdependência global nas chamadas cadeias globais de valor. Então, qual é essa lógica de busca de hegemonia americana junto às áreas fronteiriças da Rússia? E ainda um último aspecto em relação a essa expansão da OTAN. Essa expansão estrangula a principal saída econômica, comercial marítima da Rússia. Né? Trata-se do Mar Báltico, onde já as repúblicas bálticas ligadas à OTAN, membros da OTAN, e o Mar Negro, onde nós temos a Ucrânia com um vasto litoral para o Mar Negro, e a Ucrânia, que através de um golpe de Estado teve a derrubada do presidente pró-russo Yanukovych em 2014 e a instauração de um governo que tem nos seus subterrâneos uma extrema-direita russófoba, avessa à Rússia. E aí que aparece um problema gravíssimo de segurança mundial. Vejam, imagine um país que tem um governo instável, um governo que tem nos seus subterrâneos setores de alta agressividade contra a Rússia, é o caso da Ucrânia. Agora, imaginem este país ingressando na OTAN.
qual passa a ser a postura da Ucrânia frente à Rússia, maior potência nuclear do mundo, se ela se sente, né, protegida pelos Estados Unidos, membro da OTAN. Isso coloca em risco não a segurança russa, não a segurança europeia, mas a segurança mundial. Dito isto, eu acho que são alguns fatores que mostram como é injustificável a expansão da OTAN, tá certo? E a resposta russa que veio no dia de hoje. Agora, nós temos um segundo aspecto importante, que é um redesenho geopolítico mundial. Nós temos desde o final da Guerra Fria uma espécie de transição, e acompanhando Samuel Huntington, uma espécie de transição de um mundo que os Estados Unidos tentaram organizar como unipolar, potência hegemônica Estados Unidos, não conseguiram, e houve uma tendência então de reorganização multipolar, que ainda não está bem definida. E está agora em processo de redefinição, na medida em que as sanções americanas vão criar uma aproximação cada vez maior entre Rússia e China. Nós já temos noticiário internacional, a China eliminou todas as restrições para importação de trigo da Rússia. Há já em processo de construção final o gasoduto Força da Sibéria, há o gasoduto em projeto de criação que talvez seja acelerado, Força da Sibéria 2. A China tem um apetite voraz por hidrocarbonetos. Então as sanções americanas, as sanções ocidentais, só jogam a Rússia mais próxima da China, criando um desenho novamente bipolar em um cenário pós-Guerra Fria, um cenário em um mundo globalizado e organizado economicamente em cadeias de valores globais que geram interdependência de parte a parte. É um mundo, portanto, complexo e que não se adequa a esta lógica de bipolaridade que os Estados Unidos forçam através da expansão da OTAN. Uma última coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é o entendimento da postura de política externa. Eu acabei de ouvir a declaração do primeiro-ministro Boris Johnson, extremamente agressivo em relação à Rússia. Nossa, então parece o Reino Unido do século XIX, o império onde o sol nunca se punha. Não, trata-se de um grande bufão que ficava há pouco fazendo festas, mesmo com proibição de festas, tendo em vista a Covid-19. Trata-se de um bufão que fazia festas logo após a morte do príncipe Philip da família real. Tá? E com uma claríssima decadência de popularidade e usando agora esse dispositivo externo como um instrumento através do qual ele busca manter algum nível de aceitação dentro do Reino Unido. E mais, ele se sente no direito de ter essa postura de maior agressividade, primeiro, porque não está mais na União Europeia, está numa esfera americana e submissa aos Estados Unidos. Segundo, além dessa questão de submissão aos Estados Unidos, é menos dependente da Rússia como outros países europeus. No caso da Alemanha, nós temos quase metade do gás que é consumido na Alemanha oriundo da Rússia. A Alemanha, então, está com lágrimas nos olhos falando de não conclusão do gasoduto Nord Stream 2. E eu quero ver agora como é que vão ficar os preços do gás, dos combustíveis na Europa com estas restrições, tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, a questão da geopolítica, né, e que me parece, de novo, injustificável a expansão dos Estados Unidos da OTAN, uma resposta russa, infelizmente, na forma de agressão militar contra a Ucrânia, e a potencialidade de um redesenho geopolítico mundial com uma União Europeia fraca e enfraquecida, né, alinhada de forma submissa aos Estados Unidos, assim como um patético Reino Unido pós-Brexit, e de outro lado a Rússia e a crescente, a potente economia chinesa. Era isso. Abraço para todo mundo e, dessa vez mais do que nunca, boa sorte para todos nós.